gente começa falando de Brasileirão. Amanhã tem clássico ao vivo na Globo, né? Flamengo e Vasco. E atenção pro horário para não perder, tá? Bola rolando 5h30 da tarde, antes 4h50. Tem o Bora pro Jogo. Então vamos falar agora com o Carlos Gil, tá no Maracanã, tem notícias desse grande clássico pra gente. Fala, Gil! Fala, Escobar! Boa tarde pra você, tudo bem? Vamos começar pelo Flamengo, então, que é o mandante desse jogo. Vai ter casa cheia, viu? Tem um acordo entre as diretorias. No primeiro turno já foi assim com o mando do Vasco, torcida mista, meio a meio. E do lado do Vasco? O Vasco já tem um tempão que não ganha no Maracanã, né, Gil? Ih, rapaz, tem um tempão mesmo, viu? Vai lutar contra essa escrita. 2 anos sem vitórias aqui no Maracanã, são 12 partidas, a última foi no Brasileirão de 2023 contra o Atlético Mineiro 1-0. E se a gente fizer um recorte no clássico contra o maior rival, também é uma seca grande, viu? São 11 partidas sem vencer o Flamengo, a última vitória também em 2023 no estadual 1-0, o gol do Puma Rodrigues. Aliás, o Puma Rodrigues vai ser titular na lateral esquerda dessa vez, né? O Paulo Henrique na direita e o Puma Rodrigues na esquerda, porque o Piton tá machucado. O Tietê também tá machucado e fica fora. E o Fernando Diniz tem outro desfalque, que é o Lucas Freitas, zagueiro suspenso. Com isso, a zaga do Vasco deve ter o Robert Renan e o Cuesta. Mais lá pra frente, Coutinho confirmado, Verratti confirmado e tem o Ryan também, né? O Vasco entrou aí num acordo com a CBF, não liberou o Ryan para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, entendendo que o atacante é uma peça importante, sim, nesse processo de recuperação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, precisando vencer, querendo vencer, obviamente, o maior rival para acabar com essa seca, mas precisando somar pontos, né, para sair ali da incômoda posição muito próxima ali da zona de rebaixamento. Nada melhor para o torcedor vascaíno do que conquistar essa vitória, quebrar essa seca num jogo aqui no Maracanã. Vai ser casa cheia, como eu falei, e nesse horário, né, apenas confirmando aí 5h30 da tarde, é porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, então tem que cumprir essa distância aí para dar o descanso regulamentar para os jogadores rubro-negros, viu, Escobar? Faz sentido, Carlos Gil. Então, 5h30 da tarde, ao vivo na Globo, tá dado o recado pra você. Flamengo e Vasco hoje em realidades bem diferentes, mas clássico, né, Gil? Era tudo, meu amigo. Era tudo, né? Clássico é clássico e vice-versa, já dizia o filósofo. E com o Maracanã dividido, eu acho mó barato. Lembro os grandes clássicos de antigamente, que eu tive a honra de viver. Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil, abrindo aqui o Globo Esporte. Um abraço, Gil. Valeu, cara. Ele é bom demais. Reforçando o convite amanhã, Flamengo e Vasco ao vivo na Globo. Essa família aqui tá dividida pro jogo. Aliás, esse pai aqui, tô reconhecendo, hein? Vascaínos são como filhos de pais separados. Têm 2 casas. Moram em São Januário, mas nunca serão visita no Maracanã. É diferente, a energia de São Januário é diferente. Mas aqui no Maracanã, a torcida abraça de uma forma que você escuta muito forte a torcida, mesmo fora aqui do estádio. Então, assim, a gente volta lá naquela época, né? Lá atrás, 89, 90, que o Vasco fazia grandes jogos aqui no Maracanã. Torcedora fiel de arquibancada, de um fim de semana sim e o outro também, a Lívia espera ver um Vasco inspirado nesses anos inesquecíveis da infância dela. Mas eu ouvi dizer que seu pai é flamenguista. Que história é essa? É com o Regis. Ele é bastante flamenguista, bem flamenguista. Do bolão para Nunes, caminhou, atirou, vai entrando, é gol! Não é um flamenguista qualquer. Ninguém menos do que João Batista Nunes de Oliveira. Ele, o artilheiro das decisões. O João Danado tem uma filha vascaína. Tem uma filha vascaína. Ô Nunes, chega mais e conta essa história pra gente aqui. Fazer o quê, né? Só fazia gol no Vasco do meio de campo. Mas jamais eu imaginava que minha filha ia ser vascaína. Mas é vascaína assim, de provocar? O quê? Aí quando tá na torcida do Vasco, ela liga pra mim, cara. Ela liga pra mim e Vasco, olha assim, né? Encontro de família bom é assim, com amor e alfinetada. O Nunes já chegou falando do único gol dele com a camisa do Flamengo contra o Vasco. E que gol! O do título carioca de 81. A chance para Nunes sem goleiro, pé direito, bateu! Gol! A Lívia nasceu no ano seguinte, em 82. Presenciou alguns dos 99 gols do pai com a camisa do Flamengo. Mas não teve jeito. Resolveu torcer para o único time grande do Rio em que o Nunes não jogou. Durante muito tempo ele tentou, assim, ele não falava que eu era vascaína, né? Ele ainda acreditava que eu pudesse virar em algum momento.
flamenguista, mas não tem jeito não, gente. Quando o resultado é favorável ao Vasco, você não perdoa o teu pai? Não, ele já me bloqueou no WhatsApp por causa de mensagem pra ele, de áudio, de figurinha, ele bloqueia. Tem que aceitar a brincadeira. Fazer o quê? Como já deu pra perceber, não há nenhuma chance de esses dois assistirem a partida juntos. Junto não vai ter como, né? Não. Porque aqui, ó... Ela lá e o carro. Ela lá, a torcida do Vasco, eu lá, a torcida do Vasco. Mas no final do jogo pode se encontrar. Pode passar, olhar, eu falei. Provocação liberada, porque o abraço no fim é garantido. Bem legal. Pois é, e no final de semana o bicho vai pegar no Rio de Janeiro. Tem clássico. Vasco e Flamengo vivem momentos totalmente distintos na temporada. Enquanto uma equipe lidera o Brasileirão, a outra luta para se afastar da zona de rebaixamento. O retrospecto recente entre os times escancara a diferença. Nos últimos 10 confrontos, o Flamengo venceu 7 e 3 terminaram empatados. A última vitória do Vasco sobre o rubro-negro foi no Campeonato Carioca de 2023. Já são 12 jogos de jejum no Clássico dos Milhões. O Vasco, por outro lado, teve a semana completa para se preparar, já que o último compromisso foi no domingo passado, o empate diante do Ceará pelo Brasileirão. A gente tem tempo de trabalhar, de limpar a cabeça, de fazer as correções que precisam ser feitas. E como eu falei, essa equipe já deu prova de que pode fazer grandes jogos. A gente sabe que a gente vai ter que fazer um grande jogo. Mas a gente sabe que tem essa capacidade, tem essa condição, então é limpar a cabeça, cabeça erguida para poder trabalhar bem durante a semana e preparar bem para o jogo no final de semana que a gente acredita muito que pode fazer um grande jogo. O Cruz Maltino segue sem poder contar com o lateral esquerdo Lucas Piton, que tem uma lesão na panturrilha esquerda. Outro que não deve ficar à disposição é o volante Tietê. Apesar de não ter tido lesão constatada na coxa, o departamento médico trata o caso com cautela. O camisa 3 será reavaliado até domingo para saber se terá condições de atuar. Caso os dois sejam desfalques no clássico, a tendência é que Puma seja mantido na lateral esquerda, enquanto Hugo Moura retorne ao meio-campo depois de um período sendo improvisado como zagueiro. Vamos falar do Vasco da Gama! Muda essa regra aí. Tem o grande clássico de domingo contra o Flamengo, pra mim, o maior clássico do Brasil. Fala, Rodrigo Brandão! Vamos lá então, Breno, montar o Vasco para o clássico de domingo contra o Flamengo, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de trazer a provável escalação, vou trazer algumas informações importantes do treino de hoje, realizado lá no CT Moacir Barbosa. O Tietê treinou, tá? Pela primeira vez na semana, ele participou da atividade junto com os demais companheiros. Foi um treino leve, ele ficou muitos dias afastado, se recuperando das dores na coxa e, ao que parece, mostrou estar recuperado. O Lucas Piton segue fora. A lesão na panturrilha demanda um pouquinho mais de cuidado, mais cautela. Então ele está fora do clássico, vai ser preparado para o próximo compromisso do Vasco. O Lucas Freitas está fora, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Em contrapartida, o Hugo Moura está de volta. No entanto, ele deve ser escalado no meio-campo, já que o Vasco não conta com alguns jogadores da posição. O Jair, o próprio Tietê, que ainda não é certeza de estar presente no clássico, e o Thiago Mendes, que, embora esteja recuperado da lesão na panturrilha, dificilmente o Diniz vai colocá-lo como titular. E como o Matheus Cocão não vive um bom momento, a tendência é que o Hugo Moura volte a atuar na sua posição de origem. E aí sobra essa vaga na zaga. Se de fato o Diniz optar pelo Hugo Moura no meio, o Vasco deve ter uma nova dupla de zaga no clássico, o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Eles até atuaram alguns minutos no jogo contra o Ceará no último fim de semana, mas pela primeira vez eles devem começar como titulares. Sendo assim, vamos ao provável time. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, dupla de zaga com Robert Renan e Carlos Cuesta e o Puma Rodrigues novamente improvisado na esquerda. Meio campo com Hugo Moura, Barros e Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. A vitória representa um desafogo na briga contra o rebaixamento e também o fim de um jejum que já dura 2 anos e meio. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo aconteceu em março de 2023, quando o Cruz Maltino venceu por 1-0 pelo Campeonato Carioca, gol do Puma Rodrigues. De lá pra cá, foram 11 jogos sem vitória do Vasco no Clássico dos Milhões. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Vasco da Gama. Então, assim, olhando a escalação que o meu parceiro Rodrigo Brandão trouxe, é o que o Vasco tem de melhor. A questão é o Pumita na esquerda.
Mas aí, significa que o Vasco não tem um lateral esquerdo confiável, né? Há o muito Leandrinho tempo a gente fala. tá indo pra seleção, Pois né? é. E o Diniz não usou o Leandrinho praticamente. E o Vitor Luiz, ele foi usado como zagueiro contra o Juventude. O Vitor Luiz não inspira a menor Vitor Luiz confiança, na esquerda né? não tem como. Ao ponto dele improvisar Leandrinho o Puma. é jovem, né, cara? Vai com a seleção sub-20 agora. Tá sempre nesse negócio de seleção sub-20, né? É bom jogador. Ele joga mais no sub-20 do que no Vasco, né? Não acho ele ruim, não. Mas sempre quando tem a possibilidade dele jogar, ele é convocado na seleção sub-20, cara. Mas ele já não jogaria. Sim, mas... Agora, Pumita na esquerda é o que tem, né? Não, me incomoda mais o Verratti. Eu acho que era jogo pra não usar o Verratti, de A última verdade. vitória do Vasco sobre o Flamengo teve gol do Pumita, né? Foi gol do Pumita, não foi? Teve, gol do Pumita. Maurício Barbieri era o treinador. Foi 1-0 Vasco. Foi. Golaço do No meio Pumita. da rua. Chutaço. Mas Você assim... falou isso essa semana, Vitor Costa. Eu ia trazer esse assunto de novo, porque eu fiquei até meio impactado. Logo o senhor, né, que tão defensor de Pablo Verratti incriticável e tal. Incriticável não, eu sou o cara que mais pede a substituição dele aqui no jogo. Então, aí você foi pedindo a substituição do cara. A galera foi junto contigo, Vitor. Não, o campo tá gritando, Breno. Não é, eu não sou dono da verdade, agora, não. Você chega agora. Então, pois é. Campo grita. Eu chego assim lá em São Januário. Imagina o campo se eu gritando. ouço assim. Breno! Chega assim, ó. Tira o Verratti! Isso, é o campo gritando. É o campo de São Januário, eu pedi. No caso do Maracanã, né? Um cantinho assim, lá tava gritando isso. Eu acho, é o que o Vitor tá falando. Só você olhar o jogo. Me impactou a sua declaração no programa. E eu acho que o Vasco nesse jogo precisa de mobilidade. Se o Diniz buscar escalar um time para tentar se adaptar ao jogo do Flamengo e ser competitivo, ele vai precisar de mobilidade. Uma partida que lembra muito a partida do jogo contra o Santos, né? A partida do jogo é ótima, né? Lembra muito a característica do jogo contra o Santos. Claro que o Flamengo é muito melhor que o Santos, mas o Vasco, com aproximações, com toques rápidos, o Vasco tendo jogadores inteligentes para controlar o meio-campo e atacantes que tenham mobilidade, o Vasco pode furar o sistema defensivo do Flamengo, que é um sistema defensivo muito acima da média. 2 dos melhores zagueiros do Brasil jogam no Flamengo. O lateral direito do Flamengo é expert no sistema defensivo, que é o Varela. Expert é legal, né? Mas pode ser o Royal, domingo. Então, se for o Royal, já muda um pouquinho. Principalmente se jogarem Royal e Ayrton Até Lucas. acho que vai ser o Royal, cara. Se jogarem Royal e Ayrton Lucas, aí realmente muda um pouquinho. E assim, o Vasco é muito forte pelo lado esquerdo. O Coutinho tá vivendo uma boa fase. O Nuno Moreira tá vivendo uma boa fase. E esses dois jogadores precisam de atacantes que se conectem. Atacantes que usem esse jogo aproximado, né? Precisam de triangulações e o Verratti não tem capacidade para fazer isso. O Verratti é o finalizador, é o cara da última bola. Só que sem um atacante mais móvel, o Vasco não tá conseguindo proporcionar essa última bola pro Verratti. Sim. E nos poucos momentos em que o Vasco conseguiu proporcionar isso, ele desperdiçou. Perdeu o gol contra o Botafogo. É verdade. Perdeu o gol contra o Grêmio. Eu não estou desmerecendo o Verratti. Tem muita gente que tira o artilheiro do futebol do Brasil pra nada. E eu não sou desses. Eu acho que o Verratti tem o seu valor, pode ser útil. Agora, pra característica específica desse jogo, em que o Vasco talvez não fique tanto com a bola como normalmente ficam os times do Fernando Diniz, eu acho que o Vasco precisa de um ataque mais móvel e mais veloz. Não que o Vasco jogue retrancado para buscar o contra-ataque, mas o Vasco que se conecte. Jogadores que saibam trocar passes com rapidez, com agilidade. O Vasco hoje tem o DVD, Sim. O Vasco tem o Andrés Gomes, Sim. Tem opções para aquele setor que não tem o poder de finalização do Verratti, não tem o jogo aéreo do Verratti, mas que podem transformar o time do Vasco em um time mais competitivo. O campo pode me desmentir, o torcedor do Vasco quer mais é que isso aconteça. Nos 6-1, o Vasco sai na frente com o gol do Verratti, é um golaço. Então, pois é. Um gol que o DVD não teria capacidade de fazer. Eu ia até falar sobre isso, mas aí eu ia dizer que... Um gol que o Andrés Gomes não teria... de novo 6-1. Não teria capacidade de fazer. É a última lembrança que a gente tem, não tem jeito. Por mais que tenha rolado 0-0, que o Léo Jardim pegou muito. Mas o 6-1 ficou. Ficou marcado, tá marcado na história, gente. Foi um golaço do Verratti. Só que aí depois o Flamengo foi tomando conta do jogo. Eu acho que tem torcedor do Vascaíno que concorda comigo, mas tem uma ala da torcida que tá tirando o Verratti pra nada e eu não concordo. Eu acho que o Verratti pode sim ser muito útil. É um artilheiro, um centroavante que não desiste da disputa, né? Não tem nojinho, como dizem no basquete, né? O cara que tá ali disputando com os zagueiros o tempo todo. Pô, eu sei de histórias de gente que tem nojinho. Tem muita gente que não tem nojinho aqui, cara. Nojinho. Não, mas tem muita gente que não tem nojinho no futebol, né? Que não tem, no futebol tem. Então, é um atacante que tá sempre dividindo, dando trabalho pros zagueiros, atrapalhando os zagueiros. Mas definitivamente eu acho que a característica desse jogo não pede o Verratti. Posso estar errado, o campo pode me desmentir, mas o campo está gritando pro Fernando Diniz. Tá na hora de você pensar no Vasco, às vezes, não precisa ser sempre, às vezes sem o Verratti. E esse jogo eu acho que é um jogo propício pra isso. E o Vasco teve um upgrade na zaga, né? Upgrade.
O Cuesta Robert e Cuesta é uma boa não, dupla. É uma boa dupla, pô, muito melhor do que antes. E não tinha zaga, né? A verdade é, o Vasco não tinha zaga antes. Mas tem que ver a questão do ritmo, né? Não, melhorou bem. muito em qualidade, nem se compara. Qualidade técnica muito superior. Antes o Vasco tinha zagueiros muito pouco confiáveis. Até em função disso, o Hugo Moura foi recuado para aquele setor ali, o que também o Diniz gosta de fazer em qualquer equipe que ele treina, né? E, enfim, eu acho que assim, o Vasco, por essa coisa que você falou antes no início do programa, né? A questão física, acho que o Vasco pode igualar o jogo no físico. Agora, do outro lado tem o Flamengo, um time poderoso, líder do Campeonato Brasileiro. É complicado, o Vasco não ganha muito tempo, mas, cara, pode ser agora, né? E... Agora, não pode errar tanto como o Vasco tem errado nas últimas partidas. E outra coisa, negócio de saída de bola, tem que tomar cuidado. Essa saidinha de bola lá, Fernando Diniz... a gente sabe que o Flamengo Diniz, marca... O Diniz marca não, alto. o Felipe Luiz cobra muito isso dos seus jogadores. Eu acho até que o Felipe Luiz tirou o Pedro e o Arrascaeta. A gente ia falar de substituições, acabou não falando. Sim, eu acho que ele tirou o Pedro e o Arrascaeta nesse jogo contra os Estudiantes, porque eles não estavam conseguindo pressionar os zagueiros. Então, independentemente do time que o Felipe Luiz levar a campo, vai ser um time recheado de jogadores que vão pressionar os zagueiros do Vasco. O Robert Ana tem qualidade, tem bola longa, tem um bom passe. Agora, minha preocupação é principalmente com o Pumita, né? O Pumita jogando torto, ou com os dois volantes. O Léo Jardim não tem essa capacidade. O Léo Jardim entregou uma bola no cocão no jogo contra o Ceará, que foi brincadeira, né? Então tem que tomar cuidado com essa saída de bola contra o Flamengo, que é um ataque poderosíssimo, um time que realmente pressiona a saída de bola do adversário. Tem muitos jogadores de muita qualidade para fazer essa função. E o Vasco vai ter que tomar muito cuidado se quiser voltar a vencer um clássico contra o Flamengo no Maracanã. Bora mudar de assunto e falar sobre uma joia da base do Vasco que pode ganhar sua primeira oportunidade no time principal justamente no clássico contra o Flamengo. E essa situação se torna ainda mais sui generis porque o jogador em questão, o Helder, volante de 20 anos de idade, era atleta da base do Flamengo. Inclusive, pelo Fla, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e campeão brasileiro Sub-20. Em 2023 ele deixa o Flamengo e se muda justamente para o Vasco, onde no Sub-20 tem bons números, mas no profissional ainda não conseguiu jogar. Chegou a ser relacionado para 2 partidas na equipe de cima durante o Campeonato Carioca, mas não foi utilizado. Para o clássico desse domingo entre Vasco e Flamengo no Maracanã, com mais de 50 mil ingressos vendidos, já dá para cravar que o Helder estará entre os relacionados. Deve ir para o banco de reservas e a gente aguarda para saber se o Fernando Diniz pretende utilizá-lo em algum momento. A presença do Helder entre os relacionados tem muito a ver com a condição física de atletas da posição. Thiago Mendes, Tietê e Jair são desfalques por causa de lesões e diante da escassez de volantes, o Fernando Diniz decidiu dar uma oportunidade ao menino. Se é Vasco, tá na colina.